Alguma vez na vida você se deparou com a questão de que você está conversando sozinho? Será que você não está variando, não? Será que isso é normal? E como isso te ajuda a prever coisas do futuro ou até você se conectar com esse eu do futuro? Quer saber? Vem comigo. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno, trazendo mais um vídeo sobre ciência e espiritualidade. Hoje a gente vai tratar de uma coisa que até é um tanto tabu, que é essa questão da conversa interna. Muitas pessoas na rua, inclusive a gente até, né, já se deparou com que está falando sozinho em voz alta. Será que isso é normal? Veja bem. Existem algumas condições para isso ser normal. A gente sabe que isso é muito comum, só que daí a ser normal ou aceito como normal na nossa sociedade é um pouco mais complexo. Se você não tem algum transtorno, como demência, algum tipo de esquizofrenia, transtorno bipolar, por exemplo, existem fases do transtorno bipolar que acontece isso, ou até você não utiliza nenhuma substância alucinógena que faz você delirar e falar nada com nada, se esse não é o seu caso, é porque você está completamente normal. Ou normal dentro dos padrões como a gente conhece, né? E por que a gente tem essa tendência a conversar com a gente mesmo, né? A gente chama isso de solilóquio ou monólogo. Isso vem não de hoje, ok? Isso veio lá da Grécia Antiga, se não, mais ou menos nessa época, né? Na época da Biblioteca de Alexandria, da escola de Aristóteles, mais ou menos por aí. Isso aí surgiu, na verdade, a partir do pensamento filosófico de Sócrates. Sócrates, diferente dos outros filósofos que começaram a existir na época, ou até que o antecederam, ele trouxe uma diferenciação na questão da filosofia. Ele agregou o ser humano dentro do contexto desses fenômenos naturais que eram observados na época. Isso trouxe a questão da introspecção. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quando você começa a se questionar, a chamada maiêutica socrática, ou seja, eu dou à luz um conhecimento que está dentro de mim, através da reminiscência das almas, porque ele acreditava nisso, né? A maioria deles acreditava que a gente vinha de outras vidas, enfim, né? E a gente acabou trazendo essas informações. Sócrates dizia que a verdade estava dentro de nós. Muito embora a gente nada sabia, né? Só sei que de nada sei, ele trazia esse contexto de que a partir do questionamento interno é que você consegue encontrar as respostas. Então isso já vem dessa época, 300, 400 anos antes de Cristo, e obviamente isso foi se alastrando até os dias atuais. É claro que a gente acabou se perdendo nessa conexão com o advento das informações, a partir mais ou menos da era industrial. A gente começou a perder um pouco esse contato com o eu interno. Mas, Selva, por que esse eu interno nasceu? Porque antes dessa questão da maiêutica, né, desse questionamento interno, os seres humanos ficavam esperando pela resposta que nunca veio, a resposta dos deuses. Eles ficavam perguntando coisas ao panteão, porque eles acreditavam em vários deuses, e coisas que aconteciam com fenômenos naturais principalmente. Então, se deu lugar a essa questão de eu vou me questionar, eu vou tentar achar a resposta, eu vou me autorresponsabilizar. Isso de hoje mais, obviamente que tem pessoas que fazem isso, tem outras que nem tanto. Quando você começa a cultuar isso na sua vida, a sua vida começa a mudar, porque você começa a ver a perspectiva da vida de uma maneira diferente. Você começa a questionar, se auto-questionar. Selva, e no que isso me ajuda? Né? E o que eu tenho que desenvolver para que eu consiga encontrar as respostas que eu tanto procuro? Seja na linha do tempo, do meu eu do passado, de memórias antigas ou memórias que eu mesmo criei, porque, pasme, né? A gente termina criando memórias, a gente termina associando coisas que muitas vezes não foram reais, tá? Isso o nosso cérebro faz muito bem. Ou de outra maneira, criando pra gente, fazendo uma
progressão, né? Ao invés de uma regressão, uma progressão ou uma projeção. A gente termina se projetando no futuro e se comunicando nessa linha do tempo com o nosso eu que está lá, que tudo sabe, que tudo vê. A gente chama isso de eu superior, eu infinito, enfim. É claro que todo esse contexto que eu estou falando, muito embora eu traga muitos vídeos aqui falando da física e tal, é um contexto mental e espiritual, tá? Não é um contexto totalmente físico. Até como sempre digo, a gente não tem como se conectar fisicamente com o futuro. A gente não tem uma máquina do tempo, a gente não tem ainda esse tipo de tecnologia e talvez a gente vá ter algum dia. Mas quais são então, sem delongas, os benefícios de você se conectar com você mesmo, de você entrar nesse solilóquio, nessa introspecção? Vamos a eles então. Autoconhecimento. A introspecção faz com que a gente consiga entender melhor a questão dos nossos pensamentos, a questão das nossas emoções e dos comportamentos, né? Nós temos dentro do nosso cérebro uma camada externa chamada córtex. Isso a gente herdou, né, quando vieram os mamíferos mais complexos, né? Ou seja, nós, seres humanos. Esse córtex, o córtex pré-frontal, que é o que está à frente, ele é responsável pela questão lógica, pela questão de dedução. E isso faz com que a gente consiga perceber e fazer um registro mais lógico, chegar a uma determinada opção dentro de tudo aquilo que a gente conhece, dentro de tudo aquilo que a gente percebe. E é a partir dessa região do cérebro é que a gente tem a tomada de decisão e o planejamento. Então, quando você entra no seu eu interno, quando você conversa com esse eu interno, você tem a capacidade de ver mais opções para algum dilema ou alguma tratativa em que você está procurando respostas. Outro benefício que a gente tem é a redução do estresse e da ansiedade. Quando você entra nesse estado de introspecção, você consegue lidar, você consegue se equilibrar. Existe no nosso cérebro um eixo chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal, que é a região responsável por a gente entrar em estado de alerta. Quando a gente entra nessa questão do eu interno, ter essa conversa interna, a gente consegue gerenciar isso, ficar mais calmo dentro do questionamento. Isso é óbvio, né? Porque a gente para analisar, deixa de analisar a questão externa e começa a analisar o que eu estou pensando, o meu comportamento, o meu sentimento, enfim. Além disso, existe uma redução na questão da amígdala, que é responsável pelo gerenciamento das nossas emoções. E quando essa amígdala ela fica muito ativa, a gente termina perdendo as estribeiras, vamos dizer isso, né? A gente termina não pensando como a gente deveria, ok? Que ela faz com que o estresse aflore muito mais nessa nossa questão emocional. E de outra forma também, essa questão do eu interno ajuda na nossa saúde mental, mantendo o nosso equilíbrio e reduzindo essa questão dos pensamentos negativos e o viés de negatividade que se faz tão presente no nosso dia a dia. Além disso, para o nosso corpo, quando você está nesse estado de intro, você termina reduzindo o estresse, fazendo com que sua pressão arterial fique mais regular, os batimentos cardíacos também, fortalecendo dessa forma o sistema imunológico. Além do mais, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela nossa digestão e pelo nosso descanso. Dessa forma, a gente fica muito mais zen, muito mais tranquilo. Outra questão também que é muito importante é essa questão do sono. Quando a gente tem esse costume de se comunicar com o nosso eu interno, principalmente antes da gente dormir, sem trazer, obviamente, essa questão das problemáticas do dia a dia, quando a gente para meditar, resolver as nossas questões internas, isso faz com que a gente tenha um ciclo de sono e vigília muito mais equilibrado. Isso sem contar com essa questão mais espiritual, né? A gente tem aquela sensação de estar se conectando com alguma coisa superior,
o nosso equilíbrio emocional, para a gente fortalecer muito mais essa questão da empatia e principalmente da resiliência. E é nesse ponto que eu quero chegar. Na questão da empatia e da resiliência, nós temos, obviamente, aí uma atuação maior do córtex pré-frontal ventromedial, que faz com que a gente consiga se conectar mais com os outros, né? Espelhar emoções, sentimentos, e desta maneira a gente consegue perceber oportunidades, a gente consegue lidar melhor com as condições e os dilemas que a vida nos apresenta. Você ser resiliente, como nós vimos em outros vídeos, ela é a capacidade de ser mais flexível. Então, a empatia aliada à resiliência são elementos fundamentais para que você se conecte tanto com o seu passado quanto o seu futuro e para que você consiga ver e prever certas coisas que vão te ajudar no seu dia a dia. Essa questão do eu do futuro eu ainda vou trazer e como isso se comporta na nossa psique, como isso se comporta tanto na nossa mente quanto na nossa mecânica neural, que é a questão da neurociência. Eu ainda vou trazer um vídeo explicando melhor isso e aí vocês vão entender como a gente consegue se conectar com esse eu do futuro. Hoje eu trago esta questão de você começar a interiorizar essa conexão com o seu eu infinito através da introspecção herdada há mais ou menos 3.000 anos, né, dos nossos antepassados. Então, faça isso, tenha esses benefícios tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para a sua alma. E como eu faço isso, eu vou deixar aqui um exercício bem legal, que é a prática da introspecção. O que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, porque é essencial, muitas vezes, a gente escrever. Quando a gente escreve, a gente exterioriza aquilo que a gente tem dentro, né? É uma ferramenta de conexão com o seu eu interno. Então, o que você vai fazer? Você vai ter esse diário da introspecção e você vai escrever diante de um dilema da sua vida, tudo aquilo que você sente, todo aquele parecer. Feito isso, eu vou pedir para que você releia e para que você se escute. A partir dessa escutativa do seu eu interno, é que com certeza você vai encontrar muitas outras oportunidades e saídas para a sua vida. Faça isso todos os dias. No final, obviamente, de quebra, agradeça por tudo que você aprendeu e por tudo aquilo que você ensinou, tanto para o seu eu interno quanto para as pessoas que te rodeiam, as pessoas que estão no seu entorno. É muito importante a questão da gratidão, porque a questão da gratidão nos ensina a evoluir e, obviamente, a encontrar mais respostas também. Bom, neste vídeo eu quis então trazer para você que é muito importante você se conectar com seu eu interno. Isso não quer dizer que você está delirando, que você é meio pneu, não. Isso significa que você está organizando seus pensamentos, de que você é uma pessoa criativa e que é uma pessoa assim que se permite, obviamente, entrar em conexão com o seu eu infinito. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar com alguém que está precisando mesmo desta resposta. E se tiver algum comentário, deixa aqui que eu respondo sim, com certeza. Ok? Posso demorar um pouquinho, mas eu termino respondendo sim. Muito bem? Agradeço você então pela sua companhia, pela sua presença até aqui e a gente volta a se ver com mais um vídeo falando sobre o tempo, falando sobre o eu infinito e muito mais. Grande beijo no coração. Aloha! Até o próximo vídeo.